Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal de preparação para concursos. Eu sou o João e estamos falando sobre engenharia de segurança do trabalho para concursos públicos. Continuando nossas aulas sobre as normas regulamentadoras, hoje vamos falar sobre a NR9, que aborda a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Esta norma é um guia fundamental para as empresas identificarem, avaliarem e controlarem os riscos invisíveis ou não tão óbvios que podem afetar a saúde dos trabalhadores. NR9. Agentes físicos, químicos e biológicos no trabalho. Qual o objetivo da NR9? O objetivo principal da NR9 é estabelecer os requisitos para que as empresas avaliem as exposições dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, ela serve para ajudar as empresas a entenderem e controlarem esses inimigos invisíveis no ambiente de trabalho. Essa avaliação é uma parte essencial do Programa de Gerenciamento de Riscos, ou PGR, previsto na NR1, e ajuda a definir as medidas de prevenção para proteger a saúde dos trabalhadores. Exemplo prático. Imagine uma metalúrgica. O ruído das máquinas, agente físico, a fumaça da solda, agente químico, e a poeira de metal, agente biológico, se contiver micro-organismos ou químico ou físico, dependendo da composição. São riscos que precisam ser identificados e controlados para proteger a audição, os pulmões e a pele dos trabalhadores. A NR9 mostra como fazer isso. Onde a NR9 se aplica? As medidas de prevenção desta norma se aplicam em todos os locais onde os trabalhadores estão expostos a agentes físicos, químicos e biológicos. Isso significa que, independentemente do tipo de empresa ou atividade, se houver exposição a esses agentes, a NR9 deve ser seguida. Exemplo prático. Construção civil. Ruído, poeira, sílica, produtos químicos de tintas e solventes. Hospitais, vírus, bactérias, fungos, agentes biológicos, produtos de limpeza e desinfetantes, agentes químicos. Indústrias, calor excessivo, vibração de máquinas, névoas de óleos, poeiras diversas, vapores químicos. Importante, a NR9 e seus anexos são para fins de prevenção e controle de riscos. Para caracterizar atividades insalubres, que dão direito a adicional de insalubridade, devem ser usadas as NRs 15 e 16. Como identificar as exposições a esses agentes? Para identificar os riscos, a empresa deve considerar vários pontos. Descrição das atividades, o que o trabalhador faz no dia a dia. Exemplo, um trabalhador de limpeza que utiliza desinfetantes. Identificação do agente e formas de exposição. Qual é o agente e como o trabalhador entra em contato com ela? Exemplo, o agente é o desinfetante químico, e a exposição ocorre por inalação, vapores e contato com a pele. Possíveis problemas de saúde. Que doenças ou lesões podem surgir dessa exposição? Exemplo, o desinfetante pode causar irritação respiratória ou dermatite. Fatores que determinam a exposição. O que influencia a quantidade ou a intensidade da exposição? Exemplo, se o local é bem ventilado, se o produto é muito concentrado ou por quanto tempo o trabalhador usa o produto. Identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Quantos e quem são os trabalhadores que podem ser afetados? Por exemplo, todos os funcionários da equipe de limpeza. Como avaliar as exposições? A avaliação pode ser de dois tipos, preliminar e quantitativa. Avaliação preliminar. É uma análise inicial das atividades e dos dados já disponíveis. O objetivo é decidir se já é possível adotar medidas de prevenção ou se é preciso fazer uma avaliação mais aprofundada, qualitativa ou quantitativa. Exemplo: observar o ambiente, conversar com os trabalhadores e analisar os dados de segurança dos produtos químicos. Se um ruído é claramente alto, já se pode pensar em protetores auriculares, mas se for incerto, precisa-se de uma medição. Avaliação qualitativa ou quantitativa. Qualitativa. É uma avaliação que não usa números, mas sim a percepção e o conhecimento técnico para determinar a existência e a gravidade de um risco.
quantitativa. Se a avaliação preliminar não for suficiente, ou se a empresa precisar comprovar o controle da exposição, a avaliação quantitativa é necessária. Isso significa medir a quantidade do agente no ambiente. Para que serve a avaliação quantitativa? Comprovar que o controle da exposição está funcionando. Dimensionar a exposição de grupos de trabalhadores. Ajudar a definir quais medidas de prevenção são mais eficazes. Exemplo prático: ruído. Um profissional usa um aparelho, decibelímetro, para medir o nível de ruído em uma fábrica durante um período de trabalho. Se o resultado for muito alto, a empresa precisa tomar ações. Os resultados dessas avaliações devem ser incluídos no inventário de riscos do PGR. Medidas de prevenção e controle. As medidas de prevenção são a parte mais importante. Elas visam eliminar ou controlar as exposições aos agentes físicos, químicos e biológicos. Essas medidas devem seguir a hierarquia de controle de riscos da NR1, que prioriza eliminar o risco, depois reduzir e só por último usar EPI. Enquanto não há anexos específicos da NR9 para todos os agentes, a norma indica o uso. Limites de tolerância da NR15, valores máximos permitidos para a exposição a certos agentes. Nível de ação. É um valor abaixo do limite de tolerância, mas acima do qual já se deve implementar ações sistemáticas para evitar que a exposição atinja ou supere o limite. Para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância. Para ruído, a metade da dose. ACGI. Se a NR15 não tiver um limite, pode-se usar as referências da American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH. Exemplo prático de nível de ação. Se o limite de ruído para 8 horas de trabalho é 85 dBA, o nível de ação pode ser 80 dBA. Ao atingir 80 dBA, a empresa já deve intensificar as medidas preventivas, como treinamentos, rodízio de funções ou melhoria das máquinas. Anexo 1. Vibração. Este anexo da NR9 trata especificamente da exposição a vibrações. Tipos de vibração. Vibração em mãos e braços, VMB. Afeta as mãos e os braços. Vibração de corpo inteiro, VCI. Afeta o corpo todo. Medidas de prevenção para vibração. As organizações devem eliminar o risco ou reduzi-lo ao menor nível possível. Controle e redução. Manutenção preventiva de veículos e máquinas. Informação do fabricante. Ferramentas vibratórias devem informar seu nível de vibração. Avaliação preliminar. Analisar o ambiente, as máquinas, o tempo de exposição e queixas dos trabalhadores. Avaliação quantitativa da vibração. Se necessário, medir a vibração para comprovar o controle ou dimensionar a exposição. Ações ao exceder os níveis. Acima do nível de ação, preventivas, avaliação periódica da exposição, orientação dos trabalhadores, vigilância da saúde, exames, adoção de métodos de trabalho alternativos. Acima do limite de exposição, corretivas. Modificação do processo de trabalho, substituição de ferramentas, reorganização de postos, redução do tempo de exposição, alternância de atividades. Exemplo prático de vibração. Um operador de britadeira sente formigamento nas mãos. A empresa faz uma avaliação e descobre que a vibração está acima do nível de ação. A medida preventiva pode ser um rodozio de operadores. Se estiver acima do limite de exposição, a medida corretiva pode ser a substituição da britadeira por um modelo com menor vibração ou a instalação de amortecedores. Anexo 3. Calor. Este anexo da NR9 foca na exposição ocupacional ao calor. Objetivo: avaliar a exposição ao calor e subsidiar as medidas de prevenção para que o calor não cause problemas de saúde. Responsabilidades da organização: orientar os trabalhadores sobre os riscos do calor, sintomas de problemas relacionados ao calor e medidas de prevenção.
Realizar treinamentos periódicos. Realizar avaliação preliminar e, se necessário, quantitativa. Avaliação quantitativa do calor. É feita usando o índice de bulbo úmido termômetro de globo, seguindo a metodologia da NHO6 da Fundacentro. A taxa metabólica, esforço físico na atividade, também é considerada. Medidas preventivas quando excedido o nível de ação. Disponibilizar água fresca, potável e incentivar a ingestão. Programar trabalhos mais pesados para períodos mais amenos. Fornecer vestimentas adequadas para ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor. Medidas corretivas, quando ultrapassado o limite de exposição. Adequar processos, rotinas ou operações de trabalho. Alternar operações que geram mais calor com outras mais amenas. Disponibilizar locais termicamente mais amenos para pausas espontâneas, em locais abertos e distantes de edificações. Para ambientes fechados ou com fontes artificiais de calor, adaptar postos de trabalho, reduzir a temperatura das fontes, usar barreiras de calor, adequar ventilação e umidade. Aclimatização. Para exposições acima do nível de ação, a empresa deve considerar a aclimatização dos trabalhadores, adaptação gradual ao calor. Procedimentos de emergência. A organização deve ter um plano de emergência específico para calor, com meios e recursos para o primeiro atendimento. Exemplo prático: calor. Um trabalhador de uma siderúrgica atua perto de fornos. A empresa mede o IBUTG e a taxa metabólica da atividade. Se o resultado indica que o trabalhador está acima do nível de ação, a empresa deve fornecer água e organizar pausas. Se estiver acima do limite de exposição, a empresa pode instalar barreiras de calor, melhorar a ventilação do local ou até mesmo redesenhar o posto de trabalho para afastar o trabalhador da fonte de calor. A NR9 é uma norma que exige um olhar técnico e detalhado sobre os riscos do ambiente de trabalho. Ao seguir seus passos, as empresas não apenas cumprem a lei, mas também promovem um ambiente muito mais seguro e saudável, protegendo os trabalhadores de perigos que muitas vezes não são visíveis a olho nu. Bom, lembre-se de acessar o material na descrição deste vídeo. Aproveite e se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Te espero na próxima aula. Até lá!